Fala galerinha, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade ao tema de força magnética, né? Falar de mais um caso possível de aparecimento, né, de força magnética. A gente discutiu na aula passada, né, só retomando, o caso onde você tem uma carga elétrica em movimento. Essa carga elétrica ela passa em um campo magnético que aí pode ser gerado por um ímã, né, como a gente viu na primeira aula. E por conta dessas duas condições, uma carga em movimento e um campo magnético presente, a gente geraria, né, são as condições necessárias para você gerar nesse corpo carregado, nessa carga, a presença de uma força magnética que faz essa carga em movimento se desviar, né, desviar do seu caminho, da sua trajetória. Certo? Isso é mais ou menos o que a gente viu na aula passada. E eu falo que essa aula de hoje é uma continuação, porque a gente vai aplicar basicamente o mesmo conceito, só que para, né, fios condutores conduzindo corrente elétrica. Então, a corrente elétrica a gente viu na aula de circuitos, né, sei lá, já faz um bom tempo, que corrente elétrica nada mais é do que um movimento ordenado de cargas elétricas, né? Onde a corrente convencional é um movimento de cargas positivas, embora a gente saiba que na vida real, né, a realidade são elétrons se mexendo, né? Então a corrente real ela é negativa, mas a corrente convencional ela é um movimento de cargas positivas. Então a gente pode dizer, né, o que fala essa caixinha vermelha aqui, né, que ela fala um fio condutor transmitindo corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimento, sofre a ação de uma força magnética quando exposto a um campo magnético. Certo? Agora a gente vai ver como é que isso se aplica, né? Mas como corrente elétrica trata justamente de cargas em movimento, e cargas em movimento sofrem a ação do campo, né, de força magnética quando passam por um campo magnético, eu tendo a crer que essas coisas estão relacionadas. Né? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje, né? Mais esse caso. Então tá aqui, né? Essa é a figurinha, é exatamente a mesma figurinha que a gente viu para definir corrente elétrica, né? Tá aqui, né, a representação de um fio condutor, né, fio metálico, cujo qual passa, né, uma corrente elétrica, né, convencional, positiva. E então aqui as cargas positivas andando, tá? A gente tinha definido também na aula de corrente elétrica que a intensidade da corrente elétrica ela é a quantidade de carga que passa na seção, né, desse fio, dividido pelo intervalo de tempo. Essa é a medição da intensidade da corrente elétrica. Então, aqui é só para definir que corrente elétrica significa cargas em movimento. Então, né, já vimos, relembrando o que é corrente elétrica, relembramos também, né, mais ou menos como é que é a força magnética, que é a fórmula, né, que é a força, o vetor força magnética é igual a carga, da carga em movimento, né, que é uma escalar, né, vezes, né, o produto vetorial entre velocidade da carga e o campo magnético. Essa fórmula aqui, ela é difícil da gente lembrar e usar, né, e a gente pode simplesmente ir pro nosso macete, aqui, nosso bizu, né, que é dividir nas duas caixinhas de definição de um vetor, onde o módulo eu posso calcular direto por essa fórmula aqui, né, QVB seno de θ, sendo θ, né, o ângulo entre a velocidade e o campo magnético. Se for 90 graus, né, o seno de 90 vai ser 1. E aí vai ser só QVB. E a direção e o sentido, a gente vai usar a regra da mão direita, né, onde a gente coloca o nosso indicador no vetor velocidade e o nosso dedo médio no vetor campo magnético. O nosso dedão vai apontar qual é a direção e o sentido do vetor força magnética. Então, só uma revisão aqui de como que a gente fazia para determinar o vetor força magnética. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona a aplicação para esse exemplo de cabos. Né? E aí parte, logicamente, da mesma expressão. Né? A única coisa que eu vou querer começar a mudar aqui para vocês é a definição de vetor velocidade, né?
a gente pode, né, pode demonstrá-lo como um vetor de deslocamento dividido, né, pelo intervalo de tempo. Né? A gente está usando aqui linguagem de vetores, mas nada mais é do que o velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Tá? Então, né, velocidade é igual a deslocamento sobre o tempo. No fim, é basicamente isso. Só que deslocamento é um vetor também. Tá? Então, ele indica, né, a gente viu isso na primeira aula de vetor, né, de um ponto ao outro. Né? Então, ele tem direção e sentido. Né? Então, ele é um vetor. E aí a gente substitui, né, o vetor velocidade por essa expressão aqui. Né? O tempo é um escalar, né? O tempo não é vetor. Então eu coloquei os dois escalares juntinhos aqui, né? E deslocamento eu deixei aqui o produto vetorial contra campo magnético. E aí vocês viram nessa revisão, né, que carga sobre tempo é a corrente elétrica, né? Que é um escalar também. Tá? Então tem aqui o nosso L aqui que representa o nosso deslocamento, campo magnético é o B e o I é a nossa corrente elétrica. Né? E aí eu estou localizando aqui as variáveis num exemplinho para vocês. Né? Então está aqui o nosso deslocamento, que é o ponto inicial de partida da carga elétrica, o ponto final de chegada da carga elétrica. Né? A corrente aqui é carga sobre tempo. Né? E aqui tem o nosso campo magnético, que nesse caso, para a gente lembrar, o X é entrando na tela, né? O ponto é saindo da tela. Então, esses são nossos vetores campo magnético. Então, vamos lá. Como é que, né, a gente calcula, né, vamos dividir, fazer macetezinho igual a gente fez, né, porque essa fórmula aqui é difícil de usar. Vamos fazer o macetezinho. Vamos primeiro definir o módulo. Quem que é o módulo? O módulo vai ser igual, né, os módulos dos dois vetores, né, o vetor deslocamento e o vetor campo magnético. Né? Então, está aqui o vetor deslocamento é justamente a distância percorrida, né, pela carga. A corrente, o campo magnético, sendo entre o vetor de deslocamento e o campo magnético, se for 90 graus, nesse caso sendo de 91, e vai ficar só o bio aqui. B vezes I vezes E. E direção e sentido? Esse é o grande X da questão. Né? Então, vamos lembrar como é que a gente aplicava a regra da mão direita. Um F igual a uma escalar aqui, deslocamento vezes, né, vetor campo magnético. O deslocamento vem primeiro, ele vai no nosso indicador. Nesse caso era horizontal para a direita. Né? Então, indicador lá. Campo magnético, né? Entrando no nosso monitor aqui, no nosso caderno. Né? Então, ele encaixa o nosso dedo médio. Né? Não sei se dá para ver aqui. Aqui, isso. Entrando na nossa tela. Dedo para cima. Força magnética para cima. Então, tá aqui na representação da nossa mãozinha direita. Né? Força magnética para cima. E aí fica a nossa carinha da nossa força magnética. Né? Então, o fio ele vai ser um pouco deformado. Né? Se eu tiver uma corrente que anda da esquerda para a direita, né? nesse intervalo de distância, com um campo magnético que entra para dentro da tela, o que vai acontecer com o nosso cabo é que ele vai ser distorcido para cima. Tá? É o que vai acontecer com o nosso cabo. Qual que vai ser o módulo dessa força F? É o nosso bio seno de teto. Tá? Então tem o QVB, para quando é uma carga só, QVB seno de teto. Tem o bio seno de teto, BIL seno de teto, seno L, o comprimento do nosso fio exposto a esse campo magnético. Tá? Então, basicamente isso, pessoal. Na aula de hoje, aqui está nosso resuminho, né? As duas caixinhas. Módulo F igual a bio seno de teto. Direção e sentido, regra da mão direita. O deslocamento vai no dedo indicador. O campo magnético vai no dedo médio. Nossa força magnética vai ser dada pelo nosso dedão. E por hoje é só, pessoal. Aula mais curta hoje. Qualquer dúvida a respeito do tema, entre em contato. O tema de magnetismo não é dos mais simples, né? Ele é confuso geometricamente, né? O conceito dele também às vezes não é tão claro. Então, se vocês ficarem com dúvidas, não hesitem em perguntar, tá bom?
Até a próxima semana, pessoal. Um abraço.